Eczema tópico grave, jovem para de coçar após milagre. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. Eu, com meus 19 anos, estava sentado na sala, tentando me concentrar na leitura da Bíblia, mas as coceiras eram tão intensas que mal conseguia segurar o livro. As mãos tremiam, as unhas estavam cheias de marcas de sangue seco, e a pele, em vários pontos do corpo, ardia como se estivesse em chamas. O eczema tópico, aquela doença que me acompanhava desde a infância, havia piorado nos últimos meses a um ponto que eu nunca imaginei que fosse possível. Tudo começou quando eu era ainda um menino. Lembro-me da minha mãe com o rosto preocupado passando cremes e pomadas que o médico receitava, mas que nunca davam um alívio definitivo. As manchas vermelhas apareciam nos braços, nas pernas, atrás dos joelhos, e a coceira era tão forte que muitas vezes eu acordava no meio da noite chorando, arranhando a pele até sangrar. Meus pais faziam tudo o que podiam, levavam-me a dermatologistas, seguiram dietas restritivas, trocaram sabonetes, mas nada adiantava. Os médicos diziam que era uma doença crônica, que eu teria que aprender a conviver com ela, que não havia cura. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como uma sentença sem esperança. Com o passar dos anos, a situação só piorou. Na adolescência, as crises se tornaram mais frequentes e mais violentas. A pele ficava tão ressecada que rachava, formando feridas abertas que doíam ao menor toque. Usava roupas de algodão, como os médicos recomendavam, mas até o tecido macio parecia arranhar. No verão, o suor piorava a irritação. No inverno, o ar seco deixava tudo ainda mais dolorido. Cheguei a um ponto em que evitava sair de casa, envergonhado pelas marcas no rosto e nas mãos. Os amigos da igreja, embora compreensivos, não entendiam direito o que eu passava. Alguns até diziam, com boa intenção, isso é só uma coceira, irmão. Agora imagine quem está com câncer. Mas quem nunca sentiu o eczema tópico grave não sabe o quanto ele consome a pessoa por dentro. Foi numa dessas noites de dor que me ajoelhei ao lado da minha cama e comecei a chorar. Não era um choro de revolta, mas de esgotamento. Senhor, eu disse com a voz quebrada, até quando? Eu não aguento mais. Todas as noites são assim. Todos os dias eu luto contra essa coceira que não para. Os médicos dizem que não tem jeito, mas o Senhor é maior do que qualquer doença. Se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá força para suportar, porque sozinho eu não consigo. Aquela oração saiu do fundo da alma. Não eram palavras decoradas, nem uma fórmula religiosa. Era um grito de um filho para o pai. Nos dias seguintes, a situação só piorou. As feridas se espalharam pelo pescoço e pelas costas. A coceira era tão insuportável que em alguns momentos eu batia a cabeça na parede, tentando distrair a mente daqueles espasmos incontroláveis. Minha mãe, vendo meu sofrimento, sugeriu que procurássemos outro médico, talvez um especialista em outra cidade. Mas eu já estava cansado de remédios, de pomadas, de esperanças que se desvaneciam. Não adianta, mãe, eu disse. Já tentamos de tudo. Só Deus pode me ajudar agora. Ela, que sempre foi uma mulher de muita fé, apenas assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Foi então que numa reunião de jovens na igreja, o irmão que dirigia a palavra falou sobre a importância de perseverar na oração. Ele leu um versículo que marcou meu coração, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5:7. Aquela palavra foi como um bálsamo. Não era uma promessa de cura imediata, mas um lembrete de que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia sem saída. Naquela noite, após a reunião, fui até o altar e me ajoelhei. Não havia ninguém por perto, só eu e Deus. Pai, eu disse, eu entrego isso nas tuas mãos. Não sei como, não sei quando, mas eu creio que o Senhor pode me livrar desse sofrimento. Seja feita a tua vontade. Os dias se passaram, e a luta continuava. Mas algo havia mudado dentro de mim. Apesar da dor física, havia uma paz que eu não sentia antes. Não era uma paz de resignação, mas de confiança. Comecei a orar com mais frequência, não só pedindo a cura, mas agradecendo por cada dia, por cada pequena melhora, por cada momento em que a coceira diminuía, mesmo que fosse por alguns minutos. Minha família também se uniu em oração. Minha mãe, meu pai e minha irmã oravam por mim todas as noites, colocando as mãos sobre a minha cabeça e clamando a Deus. Uma tarde, após mais uma crise forte, eu estava deitado no meu quarto, exausto. As pernas ardiam, os braços estavam cheios de feridas, e a coceira parecia não ter fim. Fechei os olhos e comecei a orar em voz baixa. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que estou passando. O Senhor viu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada vez que eu me senti sozinho nessa luta. Eu não estou pedindo por mim, mas pela tua glória.
Se o Senhor me curar, muitas pessoas vão saber que és real, que ouves as nossas orações. Enquanto eu falava, senti uma presença tão forte que cheguei a abrir os olhos, pensando que alguém havia entrado no quarto. Mas estava sozinho. Era Deus. Não vi nada, não ouvi nenhuma voz, mas senti um calor no peito, como se uma mão invisível estivesse tocando meu coração. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Eu estava deitado, tentando dormir, quando percebi que a coceira havia diminuído. No início pensei que fosse só um alívio passageiro, como já tinha acontecido outras vezes. Mas as horas passaram, e a coceira não voltava. Fiquei acordado, observando meu corpo, tocando as áreas que antes ardiam, e nada. Nenhuma vontade de coçar, nenhuma dor. Era como se uma carga pesada tivesse sido tirada de mim. No dia seguinte, acordei e a primeira coisa que fiz foi olhar no espelho. As manchas ainda estavam lá, mas a pele não estava mais inflamada. Não havia sangue, não havia feridas abertas. E o mais incrível, não havia coceira. Passaram-se os dias e a melhora foi evidente. As manchas começaram a clarear, a pele foi se regenerando e a coceira, que por anos havia sido minha companheira constante, simplesmente desapareceu. Os médicos não tinham explicação. Minha dermatologista, ao me examinar, ficou surpresa. Isso não é comum, ela disse. Normalmente, o eczema atópico não some assim, do nada. Eu apenas sorri e disse, foi Deus, doutora. Só ele poderia fazer isso. Ela não era uma pessoa de fé, mas respeitou minha crença. Na igreja, o testemunho foi dado com muita emoção. Quando contei o que havia acontecido, muitos irmãos choraram. Alguns vieram até mim e disseram que também estavam passando por lutas difíceis, mas que aquele milagre havia fortalecido a fé deles. Um irmão mais velho, que sempre foi um exemplo de fé, abriu a Bíblia e leu, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Tiago 5:15. Aquela palavra confirmou no meu coração que não havia sido coincidência, não havia sido sorte. Era a mão de Deus agindo em minha vida. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada etapa dessa luta. Ele não me livrou do sofrimento imediatamente, mas esteve comigo em cada noite de dor, em cada lágrima, em cada oração desesperada. Aprendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está no controle. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas promete nunca nos abandonar. Agradeço a Deus não só pela cura física, mas pela cura espiritual que essa prova trouxe. Antes, eu orava com dúvidas, com medos. Hoje oro com confiança, sabendo que Ele ouve e responde no tempo certo. Agradeço também à minha família, que nunca deixou de me apoiar, e aos irmãos da igreja, que oraram por mim mesmo quando eu não tinha forças para pedir. Se você está passando por uma luta que parece não ter fim, quero dizer, não desista. Deus vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada dor. Ele não esqueceu de você. Pode ser que a resposta não venha da maneira ou no tempo que esperamos, mas ela virá. E quando vier, será para a glória dele e para o nosso bem. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que possamos, em meio às provas, confiar naquele que é fiel e justo. A ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém.